Tá indo aí, tá girando. Pronto. Parece que a transmissão foi excluída. Tente criar uma nova transmissão, ou apenas remova esse destino da transmissão e adicione novamente. O seu foi excluído, não foi? Está dizendo aqui, ó, parece que essa transmissão foi excluída no YouTube. Tente criar uma nova transmissão ou apenas remova esse destino da transmissão e adicione novamente. Mas a gente já Tem está ao aqui, vivo pelo meu. Deixa eu ver aqui. tem aqui editar. A Escola Bíblica Abraão, Projeto Reino. Já estamos ao vivo. No seu, né? Deixa eu ver É, aqui. Uma publicação foi criada no YouTube para isso. Quer excluí-la? Cancelar. Não vou excluir aqui, não. Tá aqui as duas aqui, só que eu não sei qual é o caso que tá dando. E aí, consegue ver aí? entramos agora. Shalom, pessoal, a graça e a paz. Vocês estão conseguindo ver a gente? A gente teve um problema técnico aqui, a gente não está conseguindo transmitir pelo canal Reino. Vocês estão conseguindo ver a gente? Dá um ok aí, Kátia. Ah, tá nos dois, Gilvan. Nos dois canais? Ok? Glória a Deus. Então, shalom para todos vocês, que a paz de Deus esteja reinando em nosso meio. Estamos aqui iniciando mais uma escola bíblica, segunda semana, né, professor? Isso. Hoje, com um tema era patriarcal, né? Vamos falar aí sobre Abraão. Mas antes, deixa eu dar aqui as boas-vindas a todos que estão aqui, os alunos, né, que fazem parte aqui também do canal. Você que não é aluno ainda do Projeto Reino, enfim. No final, eu deixo as considerações, tá certo? Mas você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve lá também no Projeto Reino, faz um tour aí pelos nossos canais e vejam quanta coisa boa vocês vão encontrar aí para edificar a sua vida espiritual. Nesse momento, eu quero orar pelo professor Gilvan, para que ele possa estar iniciando a nossa aula de hoje, para a gente não perder mais tempo, tá ok? E você que não é inscrito, se inscreve, se inscreve. Vamos lá, professor, vamos orar, pedir a Deus graça, misericórdia, para que mais um dia a gente possa receber da graça do Senhor mais conhecimento sobre a palavra. Querido Deus, obrigada, Senhor. Em meio às lutas e provações, estamos aqui para cumprir o teu IT. Obrigada, Pai, por este dia que se findou, a noite que chegou e nós estamos aqui. E que neste momento o Senhor venha nos perdoar por qualquer falha cometida, mas que neste momento também o Senhor venha tomar poderosamente, meu Pai, a mente do teu filho. Ó Deus, que o Senhor possa usá-lo para que venha trazer, para que ele venha trazer entendimento, Senhor, aos nossos corações e que nós possamos estar aqui dispostos a ouvir não aquilo que nós queremos, mas o que o Senhor tem a nos dizer, a nos ensinar, Senhor. Em mais um episódio dessa série tão maravilhosa que eu estudo bíblico. Durante o ano estaremos aqui aprendendo mais a Bíblia, porque a cada dia que abrimos a tua palavra é uma renovação espiritual tremenda. Então, que o Senhor nos guarde a todos que irão passar por aqui, aos que já estão aqui, ó Deus, que receba a porção dobrada do teu Espírito Santo, através do conhecimento que o Senhor tem nos proporcionado aqui no canal Mulheres Virtuosas e com essa palavra maravilhosa com o Projeto Reino. Abençoa, Senhor, o teu filho e abre os nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Professor, fica à vontade. Amém. Que a paz e a graça de Cristo seja com todos os irmãos e irmãs. Então vamos. Você me dizem se vocês estão vendo minha tela aí, eu vou estar trabalhando, né? Fica mais fácil a gente poder acompanhar com essa Bíblia online. É a Bíblia que eu já venho apresentando nas segundas-feiras, que é a Bíblia Bible Olive Tree, né? Uma Bíblia em inglês, né? Mas obviamente que você consegue ter aqui todas as versões em português. Ela é gratuita, nem a gente do canal Reino, nem Jaqueline do canal Mulheres Virtuosas, não recebemos nada por indicar. Eu só indico essa Bíblia por quê? Porque também a gente consegue, ela é gratuita, mas a gente consegue comprar uma versão de Almeida com anotações de Strong, que eu já falei em outras oportunidades, que é interessante para a gente poder buscar aqui o significado das palavras. Eu não estou vendo a tela, Jaqueline. Você consegue ver aí quando eu clico aqui no dicionário que você abriu? Fala aí comigo. Está ouvindo? Está vendo a tela? Jaqueline? Não estou ouvindo ninguém.
Meu microfone estava desligado, perdão. Ah, Estou vendo sim a tela. pronto. E conseguiu ver aqui o dicionário que abriu? A Sim, sim, definição, o dicionário, pronto, Jeová. Então, eu só sim. indico essa Bíblia aqui, como eu falei, nós não recebemos nada por isso. Aqui é só indicação, por quê? Porque ela tem aqui os originais, tanto em hebraico, quando estivermos lendo o Antigo Testamento, e quando estivermos lendo o Novo Testamento em grego. Então é interessante a gente usar essa versão daqui, porque a gente já vai, em algumas situações específicas, poder analisar, como por exemplo aqui, quando Deus chama Abraão, né? Nós vamos fazer uma síntese aqui do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 25, considerando que nós já vimos o capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, que foi na aula passada, e eu não usei essa Bíblia aqui, mas achei melhor a gente estar trabalhando aqui com ela. Então, aqui, por exemplo, quando Deus chama Abraão, ora, disse o Senhor a Abraão, Abrão ainda, né? Não era Abraão ainda. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. Então, se eu quiser aqui ver o original da palavra Senhor, né? Tá aqui, ó, em hebraico, aqui do lado, e aqui transliterado para o português, Yehová. Aqui que seria o tetagrama. Eu falei isso aqui em uma das aulas nossas, na aula de teologia, de quarta-feira, YHVOWH, porque no hebraico não tem vogal. Essas vogais aqui apenas são sinais massoréticos para facilitar a pronúncia. Seria apenas consoantes. Aqui só como curiosidade, porque eu estou apresentando que a gente vai trabalhar com essa Bíblia, que aí, para adquirir essa Bíblia, aí a gente tem que comprar, junto com a Olive Tree, que é Almeida Revista e atualizada com anotações de Strong, como está aqui, ó, Bíblia Almeida com anotações de Strong. Então, o que a gente consegue ver já aqui, iniciando a questão da vida de Abraão? Se a gente for para o verso 7, aqui no versos 6, versos 7, aqui embaixo. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui, e aqui não tem nenhuma questão legalista, é puramente um princípio, dentro daquele contexto, daquele povo, daquelas pessoas, né, especificamente aqui com Abraão, por ter recebido uma revelação da parte do Senhor, quando o Senhor falou com ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando ele tem essa manifestação de Deus revelada a ele, o que é que Abrão vai fazer? Ele vai edificar um altar ao Senhor. E aí é interessante que, se a gente fizer essa conexão com Paulo lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 1, lá Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está falando de uma realidade de sacrifício, Paulo está falando de uma realidade de um culto devocional, de apresentar ao Senhor as nossas próprias vidas. Nesse contexto de Abraão, não tinha essa compreensão. Então, dependia de coisas físicas. Ele vai erguer pedras, um altar, vai oferecer ali algum holocausto, algum sacrifício ao Senhor, mas Paulo já está levando isso muito mais adiante. Em toda a sua compreensão da lei, que Paulo compreendia, ele apresenta isso para as nossas próprias vidas. Então, temos que entender que onde nós estamos, para onde nós nos dirigimos, para onde Deus nos levar, nós temos que erguer um altar ao Senhor. E, obviamente, que eu estou falando em erguer um altar através das nossas vidas. A gente tem que entender que nossas vidas é um altar erguido constantemente para a honra e glória do Senhor. Aí no versos 8 diz: passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Por quê? Era um contexto de peregrinação. Abraão havia saído de Ur dos Caldeus, estava peregrinando por uma ordem, por um chamado de Deus. E nesse chamado, Deus se manifesta para ele, ele ergue esse altar naquele local onde Deus falou com ele e ele arma uma tenda. O que é a tenda? Senão a habitação de Abraão naquele lugar. De Abrão ainda, né? Tem o costume de falar de Abraão, mas ali ainda era Abrão. E arma a sua tenda, ou seja, eu vou erguer um altar para onde Deus me levar, através da minha vida, e também no lugar onde eu habito.
O lugar onde eu habito é uma extensão também, porque ali também Deus quer se fazer presente. Tanto quando eu estou peregrinando, sendo levado de um lugar ao outro pelo Senhor, como também naquele lugar que eu habito. Aí eu armo a tenda ao Senhor, como exemplo aqui tirado de Abraão, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor. Observe que aqui fala que ele, ali onde ele armou a sua tenda, também edificou um altar. Porque ele tinha edificado um altar primeiro no lugar onde Deus havia aparecido para ele. Ele teve aquela experiência maravilhosa, armou um altar. Aí ele se movimenta e vai para um outro lugar. Onde ele chega, ele arma a sua tenda e edifica de novo um altar. Por quê? Porque ele não quer, onde ele habitar, ele não quer habitar sem a presença do Senhor. A gente vai lembrar isso, por exemplo, Moisés, quando Deus disse que não iria com ele. O que é que Moisés disse? Senhor, se o Senhor não for conosco, nos faça descer daqui. Observe que Abrão tem o mesmo sentimento. Ele estava em um lugar, Deus se manifestou para ele, ele armou um altar. Ele sai daquele lugar e vai para outro lugar. Arma a sua tenda e edifica um altar. Por quê? Onde eu morar, eu tenho que ter a presença de Deus próximo de mim. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai invocar, ele vai buscar, ele vai clamar a presença de Deus. Porque antes o Senhor se manifestou para ele pela vontade do próprio Senhor, para se revelar a ele e fazer com que ele saísse da sua terra e da tua parentela, indo para a terra que o Senhor haveria de mostrar. Ele chega em Canaã e lá o Senhor aparece para ele de novo. Aí depois que ele sai e arma a sua tenda, agora é ele que edifica um altar e ele invoca, porque Deus já havia aparecido para ele. Então a gente, em nossa vida, em algum momento, tivemos experiência com Deus. Deus de inúmeras formas falou conosco. Aí Deus nos conduziu de um lugar para o outro e nós armamos a nossa tenda. Aí, quando armou a nossa tenda, agora somos nós que temos que invocar o nome do Senhor. Agora somos nós que temos que buscar a presença do Senhor. Ele já demonstrou o que ele fala. Ele já demonstrou o seu propósito através da nossa vida. Aonde nós formos habitar, nós temos que invocar o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão, dali, indo sempre para o Negueb. Então, esse ensinamento, primeiro, é essencial para a gente compreender a comunhão. E aí é diferencial, quando a gente vai percorrer a Bíblia, a gente vai ver alguma história de alguns homens que foram líderes, que foram sacerdotes, que foram reis, que a gente não vai ver esse nível de comunhão com Deus. E isso é interessante porque não há como a gente crescer, não há como a gente se declarar cristão, servo de Deus, apenas porque a gente vai para um lugar ou que a gente lê a Bíblia pontual. A gente tem que realmente ter uma vida consagrada ao Senhor. E por isso eu citei Romanos 12, 1, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a primeira coisa que a gente precisa destacar aí é esses pontos iniciais. E aí a gente observa também no capítulo 12, no versos 10, havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. E aí a gente vê uma outra característica, que é comum, até citei ela no início, de Abrão, que ele é nômade, ele é peregrino. E é interessante que em Hebreus, no capítulo 11, vai citar exatamente esse contexto de Abraão, para dizer que eles eram peregrinos e eles não haviam alcançado a promessa, mas vendo-a de longe, creram e esperavam uma pátria mais excelente, não essa pátria terrestre. E lá em Hebreus, no capítulo 11, quando está falando, é uma aplicação diretamente para as nossas vidas. Então, o que é que nós somos também nesta vida? Similar como foi a vida do patriarca Abraão, peregrino. Então, o que é que você quer dizer com isso, Silvan? Tudo que está na Bíblia foi escrito para o nosso ensino. São sombras que Deus deixou para o nosso aprendizado. Então, o que a Bíblia quer trazer para nós? Que nós, nesta terra, somos peregrinos. Não temos aqui uma propriedade permanente. Tudo que nós temos aqui na terra, tudo que nós vivemos aqui na terra, é passageiro. Então, quando nós vivemos como peregrino, não nos apegamos a esta terra. Ou seja, as atrações que existem no mundo, sobretudo no tempo que nós
estamos vivendo, atrações e distrações, não tiram um servo e uma serva de Deus do seu propósito espiritual com Deus. Então, entendam isso. Abraão, naquele contexto, não tinha tantas distrações, tantas coisas para tirar o foco da vida dele. Ele era peregrino, vivia peregrinando pelo deserto, então tinha muito menos atrações, mas tinha muito mais dificuldade, muito mais luta, que poderia também desviar a atenção dele. A gente já não tem tantas lutas no sentido daquilo que ele estava no deserto, guerras ali, suscetível por diversos povos ali, né, rebeldes, por animais selvagens, mas a gente tem no contexto atual que nós vivemos o quê? Inúmeros entretenimentos, inúmeras distrações. E a gente tem que entender que o que é que mais importa? A presença de Deus. E a presença de Deus aqui está simbolicamente representada pelo altar do Senhor. Aí tem o quê? A nossa habitação, onde a gente arma a nossa tenda. E aí a gente vai fazer o quê? Onde nós armamos nossa tenda, que nós edificamos o altar ao Senhor, invocar o nome do Senhor. Viver constante e ininterruptamente buscando a face do Senhor. Como o quê? Como Abraão foi um peregrino. Teve fome aqui na terra, ele foi para o Egito. Considerando que não há uma morada aqui para nós permanente nesta terra, no estágio que nós estamos. Bom, então a gente tem que entender isso. Não sei se a Jaqueline já teria alguma pergunta, alguma questão aí para fazer, ou irmão, que eu não estou vendo aqui a tela, eu estou aqui com a Bíblia aberta, não estou vendo aí os textos. Então, se a Jaqueline tiver alguma coisa, pode falar, interromper aí e questionar. Apareceu aí, Gilvan? A minha pergunta está aparecendo para você? Não, eu não consigo ver, que eu estou com a Bíblia aberta. Quando eu abro a Bíblia, eu não consigo ver na tela. Ah, tá bom. Eu vou perguntar aqui. Eu coloquei, na verdade, uma pergunta que eu acredito que seja aqui a dúvida de alguns, né? Quais são as características culturais e sociais da era patriarcal? Como funcionava, então, a organização familiar e social neste período, especialmente no contexto de Abraão? Então, Abraão, na verdade, ele está vivendo em um tempo que você. Na verdade, a gente vai ver todo esse desenvolvimento de Israel. É até interessante essa pergunta, porque a gente vai ver tudo isso no desenvolvimento de Israel. Era um povo nômade, né? Ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai peregrinar por todas aquelas terras passando. O conhecimento, a educação era toda no lar. Era o lar que instruía e formava todas as pessoas no crescimento, no conhecimento. Abraão, ele vem de uma família idólatra, né? Terá, o pai de Abraão, ele era vendedor de ídolos, né? Nômade também, peregrinando, vendendo os seus ídolos, e de forma disruptiva, Deus chama ele, no meio desse contexto, de um povo pagão, Ur dos Caldeus, no meio de uma família idólatra, e Deus chama ele e se manifesta para Abraão. E uma manifestação de Deus, a gente não pode olhar e achar que seria uma manifestação simples, né? No sentido assim de que não produziu nenhum impacto. Pense em uma manifestação de Deus, de algo que realmente produz impacto. Eu costumo lembrar ali como Isaías, no capítulo 6, daquela revelação que teve ali Isaías. Então, Abraão, para sair da tua terra e da tua parentela e ir para uma terra que Deus ainda haveria de mostrar, houve um impacto na vida de Abraão. E Abraão, então, Abraão ali, ele foi suscetível a acatar a vontade de Deus. E ali a sociedade, você vai ver que vai existir reis já. Lá na frente a gente vai ver que tem guerras de povos já com certo avanço e desenvoltura, com reinados, com domínio. Ali no contexto de Ur dos Caldeus, que vem ali o Código de Hammurabi, que era uma escritura antiga, que era como um código legal de lei, que a gente conhece e ouviu falar muito sobre olho por olho, dente por dente, mas Abraão está começando a criar um povo novo. Tem até um livro de Rosivaldo de Araújo, que eu disse que foi um pastor aqui que Deus usou muito aqui no Nordeste, e ele escreve um livro que é dizendo: surge um novo Deus e um novo povo. Quando ele diz surge um novo Deus e um novo povo, é porque é um novo Deus? Não, é o Deus criador do céu e da terra. Mas naquele contexto politeísta, Deus se manifestou para Abraão. Então, todos aqueles povos babilônicos, suméricos, acádicos, egípcios, muitos deles eram politeístas, adoravam diversos deuses, vários deuses. Então, aquele contexto ali social de Abraão é um contexto muito misturado, de pouco desenvolvimento, mas
de certa forma, países já estruturados, nações já com certa estrutura, e Abraão está peregrinando por meio deste povo, começando a estartar toda uma nação. Vai começar a se formar em meio a várias construções. É difícil pesquisar e achar isso que eu vou falar, mas existem contos desses povos suméricos, babilônicos, acádicos, muito parecido, inclusive, até não citei isso na aula passada, muito parecido com os contos do dilúvio, do homem ter sido vindo do barro, né? Tem a epopeia de Gilgamesh, tem os personagens lá que são similares a Noé, fala da criação do homem, sempre em uma ótica politeísta. São os contos de Gilgamesh, Atrahasis. Então, são personagens que aquelas culturas pagãs tinham contos similares a esses relatos que estão nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 11. Então, eu digo que aqui é um misto de sociedade, algumas já mais desenvolvida e outras, como no caso de Abraão, começando a formar um povo. Vai ter um texto aqui que a gente vai ler, que vai ter um momento, que é lá no capítulo 15, que Deus vai falar que saiba que a tua peregrina, a tua descendência será peregrina em terra alheia, será escrava. Ou seja, Deus já anuncia previamente que o povo que Deus estava chamando para formar através de Abraão seria escravo. Então, o povo vai estar sendo formado dentro de uma realidade, de uma nação que já tem certo domínio, certa evidência, vamos dizer assim, mas que vai passar a ter um domínio de um império, que é o primeiro império que está relatado na Bíblia, que não aparece assim, mas é o império que é o egípcio. Quando José, lá na frente, no final de Gênesis, ele vai comprar todas as ações, porque vai ter uma fome geral, ninguém faz um estoque, só o Egito, através de José, e José torna-se uma grande potência. E ali, Deus é proposital essa ação de Deus para fazer com que o povo cresça em meio a um império, em meio a uma potência, e dali Deus tire, através de Moisés, e quando for para as outras nações, já tem uma multidão e vai produzir um impacto muito grande no Egito, confrontando todos os falsos deuses do Egito, inclusive Faraó, que era como um deus. Então, avalie estrategicamente como é que Deus vai formando. Abraão é chamado de um contexto que já tem certas nações, mas que está em fase de desenvolvimento. Esse povo vai ser preparado para ser escravo durante aproximadamente 430 anos no Egito. 4 gerações aproximadamente. E depois ele vai sair dali pela mão forte, e a Bíblia vai relatar muito isso, pela mão forte e pelo braço estendido de Deus, confrontando todos os povos, os deuses pagãos que esses povos adoravam. Tá bom? Então, aí, mais ou menos, respondendo um pouquinho da ideia do que Jaqueline trouxe aí, é interessante porque a gente vai ver essa construção, essa evolução dos hebreus paulatinamente. Tanto que aqui não vai dizer que eles são israelitas, né? Nem Jacó aqui ainda havia nascido. Os patriarcas aqui que nós vamos falar é Abrão, Isaac e Jacó. Então, ainda está construindo uma nação. Quando José, exemplo, está no Egito, que se revela para os seus irmãos, quantos é que sobem com Jacó para o Egito? Se eu não me engano, 70 e poucas pessoas. Né? Então, começou com Abrão, Isaac e Jacó, né? Sara, né? Vai ter Agar, vai ter aqui daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho de Agar. Depois Quetura, que é uma outra mulher de Abrão, depois da morte de Sara. Depois você tem Isaac, aí você tem Rebeca. Então, através dessas pessoas, vai pontualmente crescendo a família do projeto de Deus aos hebreus. E por que hebreus? Porque eles habitaram um momento aqui, através de Abrão, em Hebrom. Então, daí que se entende que passou a ser chamado de hebreus. Então, uma pincelada aí, mais ou menos, tentando responder um pouquinho essa questão aí que Jaqueline levantou. Aí a gente vê no capítulo 12, no verso 16, como é que Abrão vai ficar próspero. Como é que Abrão começa a prosperar. Está no capítulo 12, verso 16. Quando no Egito, aí vem aquela situação de Abraão ter medo, ter temor, receio, porque Sarai era muito bela, para que o rei do Egito não tomasse Sarai e matasse Abrão. Aí então ele diz, é minha irmã.
E no verso 16 diz: Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois e jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Então, como é que se dá a prosperidade de Abrão? Então, por isso que eu estou dizendo, que é um pouco da resposta que Jaqueline aí questionou. Abrão está começando a construir um povo, mas já tem povos estruturados, já tem povos ricos na terra. Aqui, exemplo, o Egito. E aí começa a dar prosperidade a Abrão. Obviamente que é pela mão de Deus, né? Obviamente que é pela mão do Senhor, mas Deus vai usando esses povos já ricos, aqui o Egito. Na outra vez que Abrão usa a mesma estratégia para não se declarar marido de Sarai, com medo de morrer, de ser morto, que é Abimeleque, ele vai receber também muitas posses. E aí Abrão vai se tornando um homem rico. Mas já existiam povos ricos, abastados, naquele tempo, naquele contexto. Então, daí a gente percebe a prosperidade. Ou seja, a ação de Deus, Deus poderia fazer ouro, prata e tudo e dar para Abraão? Poderia. Mas observe que a ação de Deus sempre Deus prioriza sempre trabalhar através do próprio homem, de forma natural, para daí gerar os seus propósitos. Somente se nós não conseguirmos atender ali, ser obediente àquilo que Deus quer realizar através de nós, que Deus pode intervir e usar do seu sobrenatural. Mas geralmente, através do próprio natural, da própria naturalidade, Deus vai trabalhando. E no capítulo 13, diga, Jaque. Como o conceito, não sei se já vai entrar, né? Já estamos no 12. Como o conceito de aliança se manifesta na relação entre Deus e Abraão, o que a aliança abraâmica significa e quais foram as suas promessas e implicações? A aliança está lá no capítulo 15. Então, no capítulo 15, a gente vai falar da parte da aliança. Lembre-se que Noé já teve uma primeira aliança. Sim. Evidente, onde Deus chamou Noé e disse que faria com ele uma aliança. E deixou lá o arco nas nuvens como símbolo de uma aliança. Então, toda aliança de Deus com os homens vai ter um símbolo, não por causa de Deus, mas por causa do homem na necessidade de lembrar dessa aliança. De forma explícita, em Noé aparece a primeira aliança. Mas eu falei na segunda-feira passada que em Gênesis, de certa forma, já tem uma aliança com Adão. Por quê? Porque Deus deu leis e benefícios que eles teriam e prejuízo no caso de descumprir a lei do Senhor, que foi o que aconteceu com Eva, Adão e Eva. Por terem descumprido a lei de Deus, a ordenança do Senhor, eles trazem as consequências, porque a aliança sempre vai ter isso. A aliança vai ter direitos, que Deus vai abençoar o povo a partir do momento que o povo cumpre a aliança, obedece a Deus e seus mandamentos, estatutos, juízos, e quando o povo desobedece, ele inviabiliza a aliança e traz consequências danosas. Mas daqui a pouco a gente vai chegar no capítulo 15 e vai ver esta aliança também de Deus com Abrão. Por enquanto, Deus só está fazendo uma promessa para Abrão. E aí, no capítulo 13, vem a separação entre Ló e Abrão, porque ambos começam a crescer, né? Ter muitas ovelhas, e aí começa a ter conflito entre os pastores. E aí é interessante a posição de Abrão. O que é que Abrão vai dizer? Escolha, Ló, o lugar que você quer ir. Se você escolher o Ocidente, eu vou para o Oriente. Se você escolher o Oriente, eu vou para o Ocidente. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Abrão, eu acredito muito, confiando no Senhor, deixou Ló, o seu sobrinho, escolher. Uma vez que Ló escolheu, aí Deus fala para ele, agora olha para tal lugar e veja que neste lugar eu te dou toda esta terra. Aí, a promessa de Deus para Abrão, até anotei aqui, está no capítulo 15, que vai ter até esse ponto da aliança. No capítulo 15, daqui a pouco eu vou chegar lá, porque eu não quero saltar esses aqui, não. No capítulo 15, vai mostrar lá que a promessa de Deus é da margem do rio do Egito. Qual é o rio do Egito? O rio Nilo. Até o rio Eufrates. E isso tudo ali, sem passar o Jordão para o lado oriental. Só no lado ali ocidental do Jordão, o lado da esquerda, né? Norte, sul, leste, oeste. Do lado oeste. Do Egito, do rio do Egito, até o rio Eufrates. Então, a promessa de Deus a Abraão era do rio Nilo até o rio Eufrates.
Então, é toda essa extensão de terra que Deus havia prometido para Abrão. E aí, quando tem a separação de Ló e Abrão, Abrão deixa Ló escolher, Abrão escolhe outro lugar. E aí, onde é que Ló vai escolher? Ló escolhe as campinas. Aquilo que ele viu nos seus olhos ali diante dele, naquele momento, que daria muito bom para ele habitar, porque ele tinha muita ovelha e muitas terras verdes para que o seu gado pudesse pastar nessas terras. Só que este lugar que Ló vai escolher, com seu olhar puramente humano, carnal, é lá na frente Sodoma e Gomorra, que a gente já sabe que vai ser destruído por causa dos seus pecados. E nesse contexto vai acontecer a primeira guerra relatada na Bíblia, o primeiro conflito militar, que está no capítulo 14, do versos 1 ao 17, que é a guerra de 4 reis contra 5 reis. Está no verso 1 que diz que no tempo que Anrafel, rei de Siná, então está vendo aqui? Já tinham reis. Aquilo que eu falei, respondendo um pouco a pergunta de Jaqueline, já tinham reis. Já tinha alguns reinados lá. Já tinha povos já com determinado poder e determinado desenvolvimento e riquezas. E Abrão está ali peregrinando em meio a todo o cenário, já com nações ali fortes e perversas, nações cruéis, né? Nações bárbaras de fato. E ele está ali peregrinando no meio daquilo, mas ele está indo peregrinando em confiança ao chamado do Senhor, em confiança em Deus. Aí vai aqui Arioque, rei de Elassá, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bisa, rei de Gomorra, e contra Sinabe, rei de Admá, e contra Semebé, rei de Ziboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. E é exatamente na região onde Ló vai ficar. E aí, quando Abraão sabe que Ló é levado, e a família de Ló é levada, Abraão vai resgatar. E tem uma passagem aqui que eu estava lendo, achei muito interessante, quando o rei de Sodoma oferece os despojos da guerra para Abraão. Aí Abraão diz assim, olha, eu não vou aceitar. Os homens que vieram comigo, outros povos que estavam vizinhos ali a ele, que ajudaram Abraão, que escolham os despojos e fiquem com os despojos. Da nossa parte, somente o que os homens comerem. Fora isso, não vou aceitar nenhum despojo de guerra, porque senão lá na frente você vai dizer que foi você que me enriqueceu. Então, observe toda a dependência de Abrão em relação ao Senhor. A gente percebe que Abrão é um homem que realmente, por isso que ele é conhecido depois lá na frente, vai ver como o quê? Como pai na fé. E vai dizer que Abraão creu, aqui mesmo nesse contexto, vai dizer que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, que é o que diz lá nos Heróis da Fé. Porque no Antigo Testamento não tínhamos Jesus Cristo. Então, como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Crendo em Deus. E Abraão, aqui, a gente tem que lembrar que Abraão é o nosso pai na fé. O pai na fé para Israel e o nosso pai na fé também, porque ele não é só pai de uma nação. Quando Deus apareceu para Abraão, disse para ele que seria pai de uma grande nação. Mas depois ele muda o nome para Abraão e diz que ele será pai de numerosas nações. Então, ele tanto é pai de Israel, quanto é nosso pai na fé. Então, precisa entender quem é este personagem Abrão e a sua importância em toda essa história dos hebreus. E aí tem a Primeira Guerra, e no capítulo 14, no verso 18, o que é interessante aí que a gente vê no verso 18? Professor, me tire uma dúvida aqui. Quer dizer, na verdade não é uma dúvida, né? Eu estava lendo essa narrativa de Gênesis, do capítulo aqui 13, hoje é 13, isso mesmo, 13 aqui. Fiz até algumas anotações, mas isso aqui me chamou bastante atenção, porque eu já vi, assim, em púlpito, pessoas, né, falarem, porque se Abraão não tivesse levado o Ló. Só que partindo do pressuposto das questões sociais, né, e a questão cultural que ele estava inserido, a decisão de Abraão, né, eu coloquei aqui, a decisão de Abraão na época de levar Ló, seu sobrinho, quando Deus o chamou para sair da sua terra natal, pode levantar questões sobre obediência, relações familiares e as consequências dessa escolha. A Bíblia não dá nenhuma explicação, né, direta sobre o motivo específico de Abraão ter levado Ló, mas fala-se que o quê? Que, no caso aqui, o
O pai de Ló. O pai de... Isso, ele faleceu. Seria, então, Abraão leva para uma responsabilidade mais, assim, familiar? Seria mais nesse sentido? Seria uma linha, de certa forma, ali, Abraão, ele assume a paternidade de Ló. Isso. Entendeu? Ele assume a paternidade de Ló. Então, não vejo nenhum problema aqui, nem como desobediência, mas ele... Alguns dizem, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Só que aí ele assume Ló aí como um filho, que era filho do irmão de Ló, de Abraão, perdão. Era filho do irmão de Abraão. Então, ele aí assume essa paternidade. Ok. Entendeu? Então, é um ponto que eu acredito que seja mais nessa linha aí dele ter assumido a paternidade. Tá bom? Ok, ótimo. Então, no verso 18 do capítulo 14, aparece aí um personagem meio que desconhecido, que lá em Hebreus, se eu não estou enganado, no capítulo 7, vai citar ele, Melquisedeque, o rei da terra de Salém. Rei de Salém é rei de paz. Quer ver aqui Salém? Shalém. O mesmo que Salém, ó, lugar onde Melquisedeque era rei. É o que aí diz aqui, o mesmo que Jerusalém. Alguns entendem como Jerusalém. Não sei se aqui em Shalém, deixa eu ver aqui nessa palavra aqui, se ele vai... Shalém completo, salvo, perfeito, paz. Tá vendo? Em paz. Então, Shalém também aqui, alguma derivação, daí que você vê a palavra Shalom. Né? Sempre que você vê uma palavra assim parecida, ela tem alguma raiz, uma está interligando com a outra. Então, você vê que aqui, Shalém, procedente, ele pode também em paz. Então, era um Deus, era um rei de Salém, de uma terra de paz. Trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Elion, El Elion, que é o Deus Altíssimo falando de Deus mesmo. El. Esse Deus aqui, que está aqui, Deus Altíssimo, é El. El por quê? Todos esses povos antigos, né, no contexto de Abraão, os suméricos, babilônicos, acádicos, eles diziam que tinha um Deus e o seu Deus era El. Observe como é que Deus faz. Olha a didática de Deus. Você não vê Deus usar El sozinho. Ele diz, eu sou El Shaddai, que é o quê? Deus Todo-Poderoso. Vocês, esses povos, não entendem que o Deus é El, só que eu sou El Shaddai. Aí ele diz aqui, o El Elion, que é o quê? O Deus Altíssimo. E é interessante que aqui a gente vai ver que Abraão dá o dízimo de tudo, está aqui, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, dízimo aqui, Maaser, ou Maassar, é um sentido de gratidão e de reverência e adoração, e de gratidão e reconhecimento que toda dádiva, e como a Bíblia diz, todo dom perfeito desce do alto, vem de Deus. Então ele retribui. Então ele reconhece nesse homem esse sacerdócio ao Deus Altíssimo. Observe que isso aqui não é lei. Isso aqui não é lei, como alguns tentam dizer que o dízimo ele é lei. Não, ele é um princípio. Só que não levado de forma tão legalista como as pessoas levam. Na verdade, é muito mais o princípio de gratidão e reconhecimento que o homem entende que tudo que ele tem vem de Deus. Porque nada nós não conseguimos por nós mesmos. Né? O mundo Deus fez em perfeição ali no Jardim do Éden, e mesmo depois que Adão é tirado do Jardim do Éden, Deus ainda permitiu em sua graça, nós ainda usufruímos muito desta terra. Então, tudo que nós usufruímos desta terra é Deus que nos dá a condição. Aí alguns tentam dizer, o dízimo era só alimento, e hoje se fala em questão de dinheiro. Aí são contextos que ao longo desse estudo a gente vai tratar tudo isso. Mas observe aqui que não é legalismo. Ele é um princípio que vai sendo transformado até chegar lá em Paulo, e Paulo vai consolidar e explicar qual era o papel dos dízimos e das ofertas, que a gente vai chegar lá, mas vamos devagar. E aí abençoou ele a Abraão. Quem é que abençoa? O maior ou o menor? É o maior. Aí alguns dizem, tipologicamente, que aqui é uma manifestação, tanto aqui em Melquisedeque, quanto quando fala o anjo do Senhor, como sendo a manifestação de Deus do Filho em seu Filho Jesus Cristo. Ele se manifestando como anjo do Senhor, ou nesse episódio aqui como Melquisedeque, um rei da terra de Salém, ou um rei da terra de paz.
e Abraão reconheceu que ele era maior. E ele abençoou Abraão. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Logo depois que Abraão aí peleja essa primeira guerra, essa primeira batalha, especificada nas Sagradas Escrituras. E aí no 15:6, eu marquei os pontos aqui para a gente não ficar, que já é uma coisa mais extensa, não é tão fácil como capítulo 1 ao 11 de Gênesis, aqui tem muito mais pontos interessantes para a gente ver, que vai dizer aqui no verso 6 do capítulo 15, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, ele foi justificado porque ele creu no Senhor. Por isso que Abraão aparece lá na galeria dos heróis da fé. E todos que viveram no Antigo Testamento sem Cristo, onde Cristo não havia ainda manifestado, era salvo mediante a fé. E também em Cristo vai ser salvo mediante a fé. Só que lá é a fé em Cristo. Depois de Cristo vindo, é a fé em Cristo. E no Antigo Testamento, é a fé em Deus. Naquele que se revelou naquele contexto veterotestamentário. Está no capítulo 15:16. E aí que vem o ponto que Jaqueline citou, no capítulo 15, no verso 18, Deus faz a aliança com Abraão. 15:18, aquela letra que é pequenininha. Deixa eu tentar até maximizar um pouquinho aqui. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, mostrando cada vez mais que Abraão chegou a pisar em Canaã. Ele disse: darei esta terra. Em algum momento ele vai dizer: da margem do rio Egito até aqui mesmo, ó, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. E aí vai citar aqui alguns povos: o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgaceu e o Jebuseu. O Jebuseu é onde estava ali a cidade de Jerusalém. Então, todos esses povos, e do Egito, que é o norte da África, mais do rio Nilo, na verdade, não é o Egito todo, é o rio do Egito, até, ou seja, não era o Egito, era a margem, porque o rio ali é como se fosse uma divisa para o Egito. Então, dali até o rio Eufrates, era toda a extensão de terra que Deus havia prometido para Abraão. E aí faz a aliança explícita com Abraão. E no capítulo 17, aí eu vou pular aqui para o capítulo 17, depois a gente volta de novo aqui, 17:21, a minha aliança, porém, estabelecerei, selaei com Isaac, o qual Sara te dará a luz. Ou seja, dá ênfase, porque aqui já passa, vou voltar daqui a pouquinho, o filho que ele tem com Agar, que é Ismael. Mas ele diz: porém, a minha aliança estabelecerei com Isaac, o qual Sara te dará a luz. Isaac não tinha sido nascido ainda. Neste mesmo tempo, daqui a um ano, ainda diz o tempo determinado, e finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então, mostrando como Deus descia de fato e se manifestava de alguma forma para Abraão aqui nesse momento, e depois ele se retirava da presença de Abraão. E ele firma com quem seria a aliança? Com Isaac. Isaac, no hebraico, Ishak, filho de Abraão, sua esposa, pai de Jacó e Esaú, procedente de, deixa eu ver aqui o que significa, rir, brincar, gracejar, divertir-se, né? Então é esse o nome de Tishak, né? Que a gente chama, né, Isaac, o qual Sara te dará a luz, ou seja, da tua descendência. Porque se a gente voltar para o capítulo 16, versos 11 e 12, Ismael não era o filho da promessa. E aí que a gente vê esse conflito, para quem não entende, esse conflito de Israel, dos árabes contra Israel, nasce daqui. Os árabes são os descendentes de Ismael, que está aqui no capítulo 16, o versos 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael,
porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ismael significa Ismael, ouvir, escutar, obedecer. Então, Ismael significa ouvir, escutar, obedecer. E Isaac era divertir, diversão. Então, Ismael aqui, que é o filho de Agar, que foi uma precipitação de Sara, olhando para o seu estado de uma mulher já velha, ela não teve paciência de esperar o cumprimento de Deus a Abrão. E isso trouxe uma consequência até os dias atuais. Ismael, lá na frente, a gente vê que também de Ismael serão gerados 12 filhos. Ou seja, de forma similar, Ismael gera 12 filhos. Isaac, através de Jacó, também vai gerar 12 filhos. Só que a promessa de Deus não está para Ismael, está para Isaac. Alguma questão sobre isso aí? Ficou claro de onde vem esse conflito que a gente tem aí hoje dos árabes contra Israel? Vem dessa disputa aqui, porque também eles são filhos de Abraão. É aí que está a grande questão. Eles também são filhos de Abraão? São. Mas a promessa de Deus não estava em Ismael. A promessa de Deus estava na sua descendência dele com sua esposa Sara, que seria em Isaac. Então, no capítulo 17, que Deus aí muda os nomes de Abrão para Abraão e Sarai para Sara. Essa natureza que Deus vai demonstrando, né? Abrão seria pai de uma numerosa nação e Abrão, pai de uma grande nação e Abraão, pai de numerosas nações. Aí ele diz no versos 1 do capítulo 17: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então, a partir daí, Deus abre a madre de Sarai, que vai se tornar Sara, e ela vai dar a luz. E nessa aliança, que foi uma pergunta passada de Jaqueline, qual é o símbolo desta aliança? A circuncisão. Está no capítulo 17, do versos 10 ao 12. Aí está aqui: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circundareis a carne do vosso prepúcio. Ou seja, é o que nós chamamos atualmente a questão daquela cirurgia da fimose, que tira aquele excesso de pele do órgão masculino. Isso, vocês podem perguntar, o que é que isso, qual a importância disso? Era algo para que o povo levasse em si, que marcasse e lembrasse aquele povo, mas também era uma preocupação com a questão da saúde do homem. Então, Deus ele atua, na verdade, de ambas as formas, de ambos os lados. É igual a gente vê lá no Gênesis, nos primeiros capítulos, o que é que Deus determinou que eles podiam comer. Primeiro, antes, quando não havia morte, eram os frutos e as ervas da terra. Depois que passou a ter morte, o Senhor selecionou os tipos de animais que eles podiam comer. Então, havia uma preocupação da saúde do povo, e aí Deus aproveitou aquilo ali para dar também um exemplo, um ensinamento através de simbologia de determinados animais puros e impuros, mas para falar a Israel de uma forma espiritual, para que Israel entendesse que ao Senhor eu só posso apresentar uma coisa que seja pura, que seja santa, que seja consagrada, que seja sem defeito. Então Deus atua em ambos os lados, se preocupando com a saúde do povo e aplicando o ensinamento espiritual, para que marque o povo, para que o povo pudesse sentir. E a circuncisão era feita ali, né? Podia ser feita com algum tipo de alguma erva que fosse, de certa forma, para dar algum tipo de anestesia, ou em determinado momento nem tinha, com pedras afiadas se fazia. Tanto que um dos momentos que Israel vai atacar um povo,
não me lembro o contexto qual foi, que os filhos, eles queriam casar com alguma mulher israelita e eles falaram que eles tinham que circuncidar. Eles usaram isso com artimanha, porque sabia que em determinado período eles iam sentir muitas dores. E aí eles entraram naquela terra e matou todos aqueles homens, porque eles sabiam a dor que era da circuncisão. Então, a aliança, de fato, que vai produzir certo impacto, diferente da aliança com Noé no arco das nuvens, mas só que havia um impacto em Noé, que foi a morte de todos os seres que Deus não havia separado dentro da arca. Então, sempre há, da parte do Senhor, uma produção de um impacto na vida do homem, para que o homem sinta a importância, o valor, a seriedade que tem aquela aliança, para o homem não tratar de qualquer forma, para o homem não tratar com desdém, né? Tratando de forma displicente, tratando de forma negligente. Então é interessante a gente olhar dessa forma para entender essas alianças que Deus estabeleceu. Então toda aliança sempre vai ter isso. Tem um símbolo, tem uma coisa que Deus marca. E aliança, gente, entenda, irmãos, que não é contrato que a gente rasga, que a gente encerra. Aliança tem deveres a cumprir e tem direitos. Se eu cumpro, eu vou receber aquilo como direito. Mas se eu não cumprir, também tenho o direito, né, das consequências. As consequências tanto positivas quanto consequências danosas. Então tem que entender isso. E nunca vai haver uma quebra de aliança da parte do Senhor. Deus jamais quebra aliança. A aliança ela vai ser quebrada da parte do povo. É o povo que, por não cumprir a lei, os estatutos, juízos de Deus, inviabiliza ou invalida a aliança que Deus tem com eles. Mas nunca vai ser pela parte de Deus. E aí, indo um pouco para frente, no capítulo 18, a gente vai ver a destruição de Sodoma e Gomorra. Teve aquela guerra que Deus já deu livramento ali a Ló. Aí agora vai ter o quê? Ló está habitando em meio de um povo extremamente pecaminoso. Nesse contexto não fala como era a vida de Ló, mas eu não me lembro se é em Hebreus ou se é Judas que vai citar Ló como homem justo e que ele afligia a sua alma por causa do pecado que aqueles sodomitas, né, de Sodoma e Gomorra praticavam. E quando os anjos se apresentam para Ló, tem uma frase ali daqueles homens que estão na porta de Ló, que esse homem estrangeiro vem aqui, quer ser o nosso juiz, demonstra um pouquinho qual era o comportamento de Ló naquele contexto. Ló, naquele contexto, parece que ele estava tentando, algumas vezes, julgar alguma situação das injustiças que aqueles povos estavam praticando. Você vê que eles externam isso. Sai da boca deles. Esse estrangeiro vem aqui habitar no meio de nós e quer ser um juiz no meio de nós, entre a gente. Então, mostrando um pouco da característica de Ló. E por uma intercessão de Abraão, como um profeta, que vai dizer lá no capítulo 20, no verso 7, que Abraão é um profeta, que Abraão intercedeu por Ló, e por isso os dois anjos foram lá livrar Ló e sua família, né? A sua esposa, suas filhas e inclusive os genros. Só que os genros não creram. Os genros não acreditaram que viria a destruição da parte do Senhor. Então, somente Ló e as filhas, porque a esposa também, quando sai, ela olha para trás. Então, observe daí o trato e o cuidado de Deus, o que nos faz lá na questão da compreensão teológica, entender que Deus não é um Deus que criou e abandonou a sua criação. Não é isso. Não é o deísmo, D de dado. É o teísmo, T de Teos. T de Teodoro. Então, teísmo é o que Deus criou e ele interfere na sua criação. Então, observe que desde Gênesis, quando a gente viu o capítulo 1 até o capítulo 11, Deus está descendo. Deus está vendo o comportamento humano. E aqui no capítulo 12, Deus vai e se manifesta para Abraão. E mostra claramente que Deus descia para ter com Abraão, depois o Senhor retirou-se, elevando-se, mostrando claramente que havia uma manifestação de Deus para Abraão, para revelar a Abraão o seu propósito e muitas das vezes para interferir em situações que Deus precisava intervir para dar livramento ao seu povo. Nesse caso aqui, Ló, por
intercessão de Abraão. E aí você já vê a importância da intercessão. E a intercessão tem que ser produzida por quem? Por homens que têm comunhão com Deus. Quem era Abraão? Um homem que, quando Deus se manifestou para ele, ele ergueu um altar. Quando ele saiu daquele lugar, que ele foi para outra terra, peregrinando, ele armou a sua tenda. Onde ele armou a sua tenda, ele edificou novamente um altar. E naquele lugar que ele edificou o altar, ele invocou o nome do Senhor. Por isso que Deus chamava Abraão de amigo. Por isso que Deus disse que não faria nada sem que antes revelasse a Abraão. Tamanha a comunhão de Abraão. E aí eu falei, fiz um videozinho até curto falando sobre isso, no direto ao ponto que eu estou trazendo no Projeto Reino, eu estou falando sobre a questão do crescimento. Ninguém pode crescer, irmãos, simplesmente porque eu estou lendo a Bíblia, leitura por leitura, ou porque eu me matriculei em um seminário, ou porque eu faço parte de uma denominação evangélica, porque eu estou e me encontro tais dias em determinado lugar. Não, essas coisas podem até contribuir. O exame da palavra de Deus, o estudo profundo, fazer parte de uma comunidade dos santos que esteja ali genuinamente buscando ao Senhor. Mas o que vai me fazer crescer de fato é minha vida de comunhão com o Senhor. É minha vida de relacionamento com o Senhor. É isso que vai gerar na minha vida um crescimento genuíno. Por quê? Porque Deus vai se manifestar para mim. No nosso caso, que já temos a revelação completa do Senhor, ele vai abrir os nossos olhos, ele vai iluminar. Que eu falei nas aulas de teologia do fotídizo. Ele vai colocar luz para que a gente compreenda qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E a gente vai buscar constantemente ter essa vida consagrada diante do Senhor. Então eu não vou crescer na fé, eu não vou chegar à estatura de varão perfeito se eu não tiver essa busca constante e ininterrupta. Então, no passado eu me lembro que muitos cristãos criticavam os católicos, dizendo que os católicos só iam encontrar o Senhor, né, buscar a Deus no dia de missa. Mas muitos evangélicos também já fazem isso, porque só buscam a Deus ou no dia de domingo, ou quando tem culto no dia específico. Mas na sua vida, trazendo como exemplo a vida de Abraão, desde quando era Abraão ainda, onde Deus te leva, e aí você estabelece sua moradia naquele lugar, armando a sua tenda, você edifica um altar ao Senhor? E onde você arma a sua tenda, que você edifica um altar ao Senhor, você invoca o Senhor? Porque você pode erguer um altar e não invocar o Senhor. Ou até mesmo invocar até um falso Deus. Está em lugar buscando, mas não está buscando genuinamente o Senhor. E o próprio Deus vai repreender no contexto dos profetas e vai dizer: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, a pessoa pode armar a tenda, edificar um altar e não invocar o nome do Senhor. Então, a gente tem que trazer isso de forma espiritual. Aonde Deus me leva, eu armo a minha tenda, eu edifico a minha tenda, eu vou erguer um altar ao Senhor. E onde eu ergo o altar ao Senhor é para invocar o nome dele. É para suplicar por sua presença. É para chamar a presença de Deus para nós, individualmente, entrando no lugar secreto ou em comunidade, reunidos com outros irmãos, em qualquer que seja o lugar. Então, esse princípio dessa comunhão de Deus com Abraão livre, por onde Abraão fosse, vale para toda a história dos homens, dos seres humanos. Entra em teu quarto, tranca a tua porta e ora o teu pai em oculto. Que o pai que te escuta em oculto te recompensará. Ou, onde tiver 2 ou mais reunidos em teu nome, lá o Senhor se faz presente. Ou seja, essa mesma liberdade principiológica do princípio, que aqui não tem lei, deve ser aplicado durante a lei e quando vem Jesus Cristo. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o evangelho através do Filho. Então, esse princípio que está em Abraão vale porque Jesus Cristo ele vai trazer de volta o princípio. Ele vai trazer de volta o princípio. João, quando vai lembrar no Evangelho de João a questão, falando da palavra que se fez carne, ele diz: o princípio era Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, lembrando sempre do princípio, Jesus Cristo vai trazer esse princípio. E quando Cristo é indagado pelos fariseus acerca de repudiar a mulher por qualquer motivo, Jesus Cristo vai buscar o princípio.
No princípio não era assim. Então, em Cristo Jesus se estabelece o princípio da criação de Deus, da vontade de Deus. Fazer o homem voltar a ser, ou voltar a ser não, que o homem continua sendo, mas corrigir a imagem de Deus no homem, porque ela foi corrompida através do pecado. E através de Cristo, essa imagem é regenerada, porque o homem volta a ser reconciliado com Deus. O homem volta a ter a comunhão com Deus, o que Abraão está demonstrando ali, onde eu li, no capítulo 12, no verso 7 e no verso 8. Abraão está demonstrando uma comunhão com Deus, onde ali não tinha Cristo manifestado como nós temos hoje, mas ele teve a comunhão porque o próprio Deus se revelou para ele. Como eu já falei muito aí, Jaqueline, tem mais alguma questão aí? Ainda não. Estou elaborando um aqui. Vamos lá. Então, o que aconteceu aí com esse livramento de Sodoma, com a destruição de Sodoma e Gomorra? E também é interessante que quando diz que desceu fogo dos céus, pode ter sido erupções vulcânicas, né? Que jogam a erupção a metros, às vezes até quilômetros para cima, e depois esse enxofre é precipitado na terra e sai dissolvendo, derretendo tudo que vai encontrando pela frente. E a mulher de Ló, está no capítulo 19, versos 26, 19, 26, vai virar uma estátua de sal. E por quê? Porque ela olha para trás. O que a gente pode tomar isso como exemplo? É a mesma coisa quando Deus tirou, através de Moisés, o povo do Egito. O que Deus falou quando eles saíssem do Egito? Não voltem para o Egito. Não voltem a fazer aliança com o Egito. E interessante que quando Israel chega na peregrinação, inicia ali a peregrinação no deserto, já como povo, não aqui como Abraão está peregrinando, mas como ainda uma formação, só com sua família. Mas lá em Moisés já é a peregrinação do povo. O que o povo deseja? Voltar para o Egito para comer as carnes, para se alimentar das iguarias das coisas que tinham no Egito. E Deus falou, não quero voltar para o Egito. E essa característica da mulher de Ló olhar para trás demonstra um vínculo, um pertencimento, uma dependência do que ela estava deixando lá atrás. Né? E aí Paulo, em Filipenses, ele vai dizer, uma coisa eu faço, e é que esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Então, observe o ensinamento aí através da mulher de Ló. Olhar para trás é o quê? Dependência daquilo que está lá atrás. Olhar para trás é o quê? Um vínculo com aquilo que está lá atrás. Só que, se ela tivesse a característica de Abrão, ela não olharia para trás. Por quê? Porque Abrão era peregrino. Abraão sempre estava olhando para onde Deus estava dirigindo ele. Para onde Deus estava mostrando e levando ele. E não olhando para o passado. Por isso que Paulo vai dizer isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, a gente pode tomar ali com a mulher de Ló esse exemplo. E entender que na nossa vida em Cristo Jesus não paramos e não olhamos para trás. A gente sempre está olhando para frente. E, sobretudo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Crendo como está escrito. O nosso Redentor vive. E, por certo, ele se levantará. Como Abraão, ele não alcançou a terra prometida ali com o seu povo, como foi lá e aconteceu com Josué. Mas ele, olhando de longe, ele creu. Nós, talvez, não alcancemos a vinda de Cristo vivos. Né? Muitos de nós não estaremos mais aqui. Mas, crendo que viveremos com ele na nossa Canaã celestial. Porque o nosso olhar não está nesta terra física. O olhar de Abraão também não estava nesta terra física. E aí o contrário da esposa de Ló. A esposa de Ló estava nesta vida física. E aí a gente pode levar para o nosso contexto de cristão o que é que nós estamos buscando da parte do Senhor. Na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, eclesiástica, na comunidade que nós fazemos parte, seja uma comunidade formal ou uma comunidade não formal, seja em um prédio específico, ou seja de casa em casa, o que é que eu estou buscando no Senhor?
Eu estou buscando somente as prosperidades físicas, materiais, ou eu estou buscando uma prosperidade espiritual? Sobretudo, para alcançar a eternidade no Senhor. Professor, tem uma pergunta aqui que eu acabei de formular, é o seguinte: como o exemplo de Sodoma e de Gomorra se aplica ao mundo moderno, existem paralelos entre a decadência moral das cidades antigas e os desafios éticos enfrentados nos dias de hoje? Tem um provérbio, ou é Eclesiastes, às vezes eu me esqueço, tem vezes que eu me lembro, tem vezes que eu me esqueço, que diz que não há nada novo debaixo do sol. O que era ontem, hoje será novamente, e Eclesiastes. amanhã, né? E amanhã vai se repetir de novo. A decadência humana ela é cíclica. A decadência humana ela é cíclica. Se você olhar, por exemplo, lá em Gênesis, a gente já viu a aula passada, o encontro passado que nós tivemos, viu Deus, né, ali no contexto do dilúvio, que a imaginação do pensamento do homem era má continuamente. E aí Deus intentou destruir, e aí, através de Ló, por um justo, Deus preservou aqueles que iriam entrar na arca. Passa um tempo, né, que vai entrar na arca, Deus preservou em Noé. Aí passa um tempo, e a humanidade vai se desenvolvendo novamente, mas chega um tempo que eles começam a criar um zigurate, né, uma torre, para se tornarem célebres, e Deus de novo, novamente desce e confunde a língua dos homens. Aí você está vendo aí em Sodoma e Gomorra uma espécie de Babilônia. Né? Tanto que no Novo Testamento Paulo vai chamar de Sodoma como sodomitas, né? Que era a prática do homossexualismo como é entendido teologicamente. Ou seja, tudo isso era prática nesse contexto. E é interessante que quando os dois anjos vão livrar Ló, que está nesse contexto, capítulo 19, quando eles dizem que deixe esses homens saírem para que nós o conheçamos, esse o conheçamos é manter relação. Então, olha a natureza corrompida. E aí eles desejam, você vê que quando Ló, defendendo esses dois varões que se apresentaram lá para Ló, e estavam dentro da casa de Ló, Ló chega a oferecer as suas filhas, e diz claramente, olha, toma elas são virgens, elas nunca tiveram homens. Então está claro que o discurso ali está num diálogo de abuso sexual, de tomar aqueles dois anjos que de alguma forma parecem homens materializados. E aí por isso que eles desejam, até citei isso na aula passada, com base naquela teoria de que tem gente que às vezes crê que quando diz os filhos de Deus vieram a ter com os filhos dos homens. E aí alguns acham que teve relação de anjos com homens, e daí nascem os gigantes. Existe essa teoria, né? No mundo eclesiástico, tem gente aí que defende essa teoria. Só que os anjos, eles nem se casam e nem se dão em casamentos, eles são assexuados. Não pode procriar, gerar filhos. Embora carnalmente aqueles homens olharem e viram como se fossem homens, e não anjos. E aí desejam eles. Por quê? Porque eles estavam completamente corrompidos. O que é que isso tem a ver com os dias de hoje? Eu me lembro que recentemente, algum tempo atrás, uma emissora aberta apresentou uma novela chamada Babilônia. E naquele momento, claramente, Deus me levou a entender que as trevas não tinham mais nenhuma preocupação de esconder o mal que a humanidade já estava mergulhada, a ponto de criar uma novela chamada Babilônia. E a Babilônia é sinônimo de quê? Pecado. Babilônia está lá também em Apocalipse. Babilônia também aponta para Sodoma e Gomorra. Diga, Jaque. Não, isso mesmo, pode ir. Estou te ouvindo. Estou elaborando uma outra aqui. É essa característica que a gente percebe. A gente observa Sodoma e Gomorra e vê que é cíclico. Você vê que Isaías capítulo 5, ele vai dizer: ai da geração que diz... Você está lendo minha mente? Destes, né, que diz que o amargo é doce, o doce é amargo, que diz que a luz é trevas e a treva é luz. O que é isso? Inversão de valores. Isaías está dizendo isso no capítulo 5, 700 e tantos anos antes de Cristo. Hoje, o que é que eu falei que é mais comum nos dias atuais, no nosso contexto aqui de Brasil? O que é mais comum que nós temos visto hoje? Injustiça, que eu chamei a esposa, e o marido é o quê? O engano. Injustiça e engano é o que mais a gente vê. E o que é que gera injustiça e engano?
inversão de valores. E aí Isaías capítulo 5 vai dizer, ai destes, que diz que o amargo é doce e o doce é amargo. Ao bem chamam de mal e ao mal dizem que é bom. Diz que é bem. E aí? Então aplica completamente a todos os tempos, porque é cíclico. Tempo ou outro, a humanidade vai demonstrar o seu declínio. É a pergunta que eu te fiz aqui, praticamente. Porque esqueceu do Senhor. É o que Sodoma e Gomorra simbolizam, né, ao longo das escrituras. Praticamente você já respondeu, né? Eu ia te perguntar aqui o que Sodoma e Gomorra simbolizam ao longo das escrituras e como o uso contínuo dessas cidades como exemplos de pecado e julgamento ao longo da Bíblia, em livros tipo Isaías, Ezequiel e o Novo Testamento, vai nos ajudar a entender o significado desse evento para o povo de Deus. Todo o sucesso de Israel, eu falei isso em uma das aulas passadas que nós tivemos, todo o sucesso de Israel está pautado em quê? Na obediência de Israel. Sim. Né? Deuteronômio 28, Moisés vai lá e toma metade das tribos, 6 tribos, e coloca sobre o Monte Gerizim. E depois metade das tribos sobre o Monte Ebal, simbolizando o Monte da Bênção e o Monte da Maldição. E o que era a bênção? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, o Senhor te fará prosperar, bendito serás na entrada, bendito serás na saída, bendito o fruto do teu ventre, bendito a tua plantação, bendito o fruto dos animais. Então, tudo, né, os filhos, né, os filhotes que fossem gerados, tudo isso seria bênção, porque Israel obedeceu. E quando Israel não obedecesse, maldito será o entrar, maldito será o sair, maldito o fruto do teu ventre, maldito tudo que você plantar da terra. Você vai plantar, porém vocês não vão comer. Então, é isso a consequência da humanidade, que você vai ver em vários eventos da história de Israel, que toda a consequência danosa que vem sobre Israel, vem porque Israel desobedeceu. E quando Israel, ou até mesmo você pode ver, por exemplo, com o rei reto. Quando tem um rei reto, mesmo que um exército, um império queira tomar aquele povo, não vai tomar porque aquele rei é reto diante do Senhor. A gente vai ver isso na história. E aí, mesmo aquele rei não tendo um exército, Deus dá vitória para aquele rei. Ou seja, não é a quantidade que faz os hebreus, ali considerando ainda sem ser uma nação, ou Israel já como uma nação, prosperar. Não é por serem muitos, não é porque eles são guerreiros. O que faz Israel prosperar, lograr sucesso, é viver na presença do Senhor. Por isso que aquele exemplo do capítulo 12, eu senti de Deus fazer um vídeo curto e vou colocar lá no Projeto Reino, um vídeo de menos de 5 minutos, exatamente por isso. Gente, todo o nosso crescimento, ele depende da nossa comunhão com Deus. Porque quando nós nos depararmos em um seminário teológico, quando nós nos depararmos com o exame, estudo da palavra de Deus, o pré-requisito é a comunhão com Deus. Aí, em comunhão com Deus, a gente estudando teologia, indo para o seminário, fazendo parte do nosso estudo pessoal, na nossa comunhão com os irmãos, o que vai nos fazer crescer é a nossa intimidade com Deus. Porque é Deus que vai gerar uma comunhão genuína, é Deus que vai gerar em nós a nossa condição de entender o que está escrito. Então, se nós não tivermos com essa comunhão que Abraão demonstrou, o que é que vai ser? Só um estudo. E a comunhão do corpo de Cristo, que deveria ser, de fato, uma comunhão genuína, se torna, às vezes, somente uma reunião. E não uma comunhão genuína. Porque o pré-requisito é comunhão com Deus. O pré-requisito é genuinamente você estar ali buscando a face do Senhor. Por isso que eu lembrei. Deus se manifestou para Abraão e Abraão fez o quê? Quando era Abrão ainda, edificou um altar. Aí ele vai e arma uma tenda naquele lugar, porque ele quer morar próximo do Senhor. Quando ele vai para um outro lugar, que ele volta a armar uma tenda em outro lugar, ele volta a edificar um altar ao Senhor. E ali onde ele arma a tenda e edifica um altar ao Senhor, o que é que ele faz? Invoca o nome do Senhor. Minha vida, sua vida tem sido assim? Essa é a grande reflexão para nós. Minha vida e sua vida tem sido assim, ou seja, eu trabalho profissionalmente. Onde eu trabalho, lá Deus se manifesta para mim. Lá eu ergui um altar ao Senhor e lá eu invoco o nome do Senhor. Como é que as pessoas me veem? Como servo, manifestando a glória de Deus ou não?
Eu obedeço ao Senhor ou eu desobedeço ao Senhor? Então, tudo isso, gente, ele vai refletir no resultado da minha colheita, né? E muitas pessoas costumam falar, eu também falo sobre isso, falo dessa forma, a plantação é voluntária, mas a colheita é obrigatória. Você vai plantar se você quiser. Agora, colher você sempre vai. Se plantar, vai ter que colher. Né? Então, no fundo, automaticamente, de uma forma ou de outra, nós estamos plantando. Através do resultado das nossas respostas para aquilo que Deus revelou para nós. Não tem Abrão? Deus não revelou algo para Abrão? O que é que Deus revelou para Abrão? Sai de tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele se revelou. O que é que cabe a Abrão? O que é que coube a Abrão? Obedecer. Buscar a face do Senhor. Quis fazer a morada na presença do altar do Senhor. E aonde não tinha um altar, e ele pôs a morada, ele construiu um altar, ele edificou um altar. Porque ele não podia viver uma vida sem chamar o Senhor para perto, sem invocar o nome do Senhor. Isso é comunhão. Agora, eu leio Bíblia. Eu tenho comunhão em determinadas congregações, denominações, de casa em casa, onde quer que seja. Mas sem buscar a comunhão com o Senhor? É mecânica? É apenas em algum momento? Pode soar como um teatro. Né? Pode soar não de uma forma genuína, não como verdadeiros adoradores. É o que Jesus Cristo vai falar para a samaritana. A samaritana diz, seria no monte em Samaria ou em Jerusalém? Jesus diz o que para ela? O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Abrão está agindo como verdadeiro adorador. Independente da circunstância, onde Deus levar ele, ele arma a sua tenda, ele confia no Senhor e lá faz uma morada para os seus familiares, ele ergue um altar e ele invoca o nome do Senhor. Minha vida e sua vida reflete isso? Seja você homem ou mulher, irmão ou irmã, solteiro ou casado, solteira ou casada, a vida de todo servo do Senhor tem que refletir isso. Estando vivendo coisas aos nossos olhos boas ou aos nossos olhos ruins, porque eu digo aos nossos olhos, que nem sempre é o que nós vemos de forma correta. Então, é essa reflexão que ela deve estar nessa compreensão do início do projeto de Deus, através da promessa a Abraão. No início do projeto de estabelecimento de um povo, né? Que começou lá também com Adão, mas você sabe que ali foi impedido pelo pecado de Adão e Eva. Aí Deus, através de Abraão, vai fazer agora uma promessa. Então, esse exemplo de Abraão nunca deve ser esquecido. E esse exemplo é principiológico, não é lei. Não estou falando nada de legalismo aqui. E observe que aí vem Melquisedeque como sacerdote. Você vê ali dízimo sendo apresentado como um princípio de um reconhecimento que tudo vem da parte do Senhor. Ele é abençoado por Melquisedeque, demonstrando que Melquisedeque era superior a Abrão. E Abrão, na condição de homem, Deus se revela para ele. Deus se manifesta para ele. Então, tudo isso, a gente pode passar por todos os episódios que a gente passar. Sempre essa história de Abrão deve ser lembrada em nossas vidas. Sempre deve ser lembrado. Por isso que ele não é esquecido como os heróis da fé lá em Hebreus capítulo 11. E aí, no capítulo 19, no versos 30... Deixa eu ver se é o 30 aqui, eu acho que eu anotei até errado aqui. 19 do 30. A gente vai ver duas descendências aqui, ó. Olha que exemplo interessante. Moabitas e amonitas. Da onde vão vir eles? Das filhas de Ló. Todos se lembram? Quem leu aí durante a semana, do capítulo 12 até o capítulo 25. Esse estudo de hoje. Essas mulheres falaram o quê? Essas filhas de Ló. Que o pai já era velho, não tinha como procriar mais. Mas será que não tinha mesmo? Será que só tinha elas e os pais dessa promessa de Deus a Abraão para que pudesse fazer com que o nome do pai dela se perpetuasse?
Elas dão vinho para o pai e deitam com o pai não percebe e mantém relação com uma filha e no outro dia a outra. E ambas vão gerar 2 filhos. Esses filhos se tornam os pais, os patriarcas dos moabitas e dos amonitas. Quem vão ser os moabitas e amonitas lá na frente, gente? Adversário de Israel. Lembra que Sara deu Agar? Quem vai ser o adversário de Israel até hoje? Os árabes. Ou seja, o homem não pode tentar ajudar a Deus. Vou dar aqui uma mãozinha para o Senhor. Porque ali naquele contexto ainda tinha Abraão. Abraão estava ali já crescendo. Então elas podiam, em algum momento, Deus levar elas para encontrar com os filhos de Abraão e ela gerar dos filhos de Abraão e não necessariamente gerar do seu pai. Então, um exemplo aí que a gente deve atentar. Eu não vou dar uma mãozinha para o Senhor. Né? O nosso papel é só o quê? Clamar ao Senhor. Erguer, armar a tenda, edificar um altar e clamar a presença do Senhor. Né? O nosso Deus, ele é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. Né? Lembra que Jesus falou, se eles se calarem, as pedras clamarão. Tem um texto que Deus diz assim, porventura há algo demasiadamente difícil para mim que eu não opere? Então eu não preciso dar uma mãozinha a Deus. Sara tentou dar uma mão a Deus, que era Sarai ali ainda. E aqui, as filhas de Ló quer também dar uma mãozinha a Deus, para gerar descendência do seu pai. E que descendência vai ser? Moabitas e amonitas. Moabe e Amon. São os 2 filhos dessas 2 filhas, né? Moabe está aqui embaixo. Moabe e Amon. Moabe significa o quê? Vê o que tem aqui. Cabeça ou fundador de uma casa. Então, Moabe é como se fosse ali o cabeça ou fundador de uma casa. Está aqui, né? Um dos exemplos possíveis. Moabe. E Amon, interessante, porque vai ter pontos muito, muito interessantes para a gente ver com essa Bíblia com anotações de Strong. Escurecer, tornar escuro, eclipsar, ser mantido escuro. Né? Então, Amon, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, que é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Então, a gente tem que atentar que não adianta o homem querer fazer nada. Tem que entregar na mão do Senhor e tem que confiar no Senhor. E aí, no capítulo 20, Abraão vai peregrinar em Gerar. No verso 7 do capítulo 20, que aqui vai dizer, agora, pois, aqui que é aquela passagem com Abimeleque, agora, pois, restitui a mulher, restitui Sara a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti e viverás. Abimeleque ali era um homem temeroso, está aqui ele. E ele vai exatamente dizer, quando Deus fala que ele estava com a mulher de Abraão, ele diz, Senhor, vai matar também uma nação justa? O Senhor sabe que ele que me disse que era sua irmã. E aí Deus disse, porque você agiu assim, que eu não lhe permiti que você tocasse nela. Mas mesmo assim, Abraão tinha que interceder por ele, para que ele pudesse viver. Por quê? Porque Abraão era um profeta. Profeta aqui é Navi. Navi é profeta. Aí eu indo aqui para o significado. Profetizar sob influência do Espírito Divino. Né? Pode falar acerca dos falsos profetas, mas também acerca do verdadeiro profeta. Né? Profetizar através da influência, sob a influência do Espírito Divino, do Espírito do Senhor. Então, Abraão era um profeta e Melquisedeque ia continuar vivo se Abraão intercedesse por ele. Ó. Interceder, intervir, interpor-se, orar,
mediar, entrar no processo de julgamento ali, né? Se colocar no lugar ali de Abimeleque, para que Deus perdoasse ali aquela tentativa, mesmo ele não tendo aquela culpa direta, porque Abraão que disse que ela era a sua irmã, que está no capítulo 20. E no capítulo 21, a gente vai ver o nascimento de Isaac. Está no capítulo 21. E no capítulo 22, que é aquele episódio no Monte de Moriá, que Deus pede a Abraão que dê o seu filho. Então, observe, Agar quis ajudar a Deus. Não adiantou, não precisou. Lá na frente, Deus abre a madre de Agar, Sara quis ajudar a Deus. Lá na frente, Deus abre a madre de Sara e dá à luz um filho chamado Isaac. Não precisaria. Chegaria o momento. O problema é esse tempo. Né? O homem tende a ser precipitado e querer, por sua própria mão, produzir. E não espera Deus agir. Deus fazer como ele quiser fazer. Deus realizar como ele quiser realizar. E aí, no Monte Moriá, né, Deus pede que Abraão apresente o seu filho em sacrifício. Obviamente que aqui é só uma tentativa, Deus na onisciência sabia, mas que provar Abraão disso, porque Deus ele não aceita sacrifícios humanos. Em toda a história bíblica, você nunca vê Deus requerer sacrifício humano. Então, aqui é claro, para quem entende todo o panorama bíblico, que Deus não iria querer esse sacrifício. Mas Deus, de fato, estava provando a Abraão. E como Abraão provou que realmente cria no Senhor, em todo o percurso, quando Isaac perguntou sobre o cordeiro que iria ser oferecido em sacrifício, o que é que Abraão falou aqui nesse capítulo 22? Yavé Jireh, ou seja, Deus proverá. Então Abraão creu que Deus iria prover. Tanto que Abraão disse, eu vou com o menino e tornaremos, de alguma forma, se Deus iria ressuscitar, o que é que Deus iria fazer, mas ele sabia que ele estava diante do Deus que provê. Se Deus está me chamando para isso, alguma coisa ele irá fazer. Yavé Jireh, Deus proverá. No Monte Moriá, que é o monte onde lá na frente vai ser construído o templo. E é nesse Monte Moriá que nós temos hoje a Capela de Omar, né? Os muçulmanos que estão lá em Israel tem lá aquele lugar sagrado para os muçulmanos, que não pode entrar pessoas que não sejam declaradas muçulmanos e que ficam lá dentro, homens, tipo, investigando para ver se aquelas pessoas que estão tentando entrar, se são de fato muçulmanos ou não. Não é permitido que pessoas que não sejam muçulmanos entrem naquele lugar. Né? E lá dentro tem uma pedra entendida como ali, né? Entendida porque nem tudo pode ser que seja exato, entendido ali como a pedra local onde Abraão colocou Isaac para o sacrifício, né? No Monte Moriá. No capítulo 23, a morte de Sara. E aí por isso que Abraão vai ter outra mulher no capítulo 25. No capítulo 25, Abraão vai ter Quetura, que passa a ser esposa de Abraão e vai ter outros descendentes. Inúmeros descendentes Abraão vai ter. Numerosas nações, como Deus havia prometido para ele, tanto fisicamente quanto espiritual, para todos aqueles que creem em Deus. Mas a promessa era para Isaac. A promessa de Deus não foi para os outros, para Ismael antes, filho de Agar, e nem para os outros filhos que ele tem com Quetura, que está no capítulo 25. Né? Depois da morte de Sara, tal, aqui, ele encontra uma esposa para Isaac, provavelmente depois que a sua mãe morre, que é Rebeca, da família dos seus parentes, e Rebeca com Isaac vai ter Jacó e Esaú, que a gente vai ver na próxima semana. Depois a irmã Kátia vai passar para vocês os versículos que vocês têm que ler. Não me lembro se é do 25 até o final. Então, se for do 25 ao final aí, praticamente 25 versículos, porque Gênesis termina no capítulo 50, que a gente vai ver os outros dois, né, a história dos outros dois patriarcas para Israel, que é Abraão, já vimos,
Abraão, Isaac, que é o filho de Abraão, e Jacó, que é o filho de Isaac. Que Jacó que vai ter o seu nome modificado para Israel. Né? Depois daquela peleja lá que ele vai ter com o anjo, tem o nome modificado para Israel. E isso só vai acontecer porque Abraão não procurou dar uma ajuda a Deus. Né? No sentido de, estou aqui, você pode procurar uma mulher aqui, vou dar uma filha aqui de alguém para você casar. Não. Abraão disse, o princípio que Deus estabeleceu é na nossa parentela, é das nossas entranhas. Então, leva Isaac, o meu filho, falando para o servo, para o meu parente lá, Betuel. Quando chegar lá, Deus vai prover de alguma forma e vai aparecer alguém da família, da minha parentela, para que Isaac possa se casar. Então, ele estava seguindo ali todo um trâmite que Deus havia falado para ele. Olha, é da tua descendência que eu vou abençoar. Então, Abraão já tinha um princípio dentro dele. Os meus filhos não podem se casar com pessoas de outros povos. Por quê? Porque a bênção de Deus está na minha descendência, naqueles que forem gerados da minha parentela. Né? Então, Abraão não foi, né, como Sara e nem como as filhas de Ló, para tentar dar alguma ajuda ao Senhor, fugindo de um princípio que Deus havia estabelecido. Então, Abraão permaneceu nisso. Então, Quetura vai ser sua esposa, mesmo assim, vão ter vários filhos, mas esses filhos não vão ter nenhuma aliança ali. Tanto que diz que Deus deu alguns presentes, se eu não me engano, para esses filhos de Quetura, mas toda a herança de Abraão ficou para Isaac. Toda a herança de Abraão ficou para Isaac. E é interessante também lá com Agar, que quando Sara quer despedir Agar com Ismael, Deus fala para ele, não se preocupe com o menino. O que sua esposa desejar fazer, permite que ela faça. Porque Isaac será o teu descendente. A promessa está em Isaac. E aí que vai ser espalhado Ismael, com seus 12 filhos, e Isaac vem Jacó e Esaú, e de Jacó, e a gente vai ver lá na frente porque na próxima semana, de Jacó, Deus vai trazer a descendência das 12 tribos de Israel. Então isso aqui, gente, para Israel nunca é esquecido. Por que a gente esquece esses princípios? Por que a gente esquece esses ensinamentos primeiros? A Bíblia diz que foi deixada para o nosso exemplo. Então a gente não pode esquecer. O nascimento de Jacó e Esaú ainda está no capítulo 25, né? Eu citei achando que era mais na frente, mas já está no capítulo 25, do 19 ao 34. Então aqui, 19 ao 34, fala das gerações de Isaac. Filho de Abraão, Abraão gerou a Isaac, era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmão de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, ou seja, também a mulher de Isaac, como sua mãe Sara, era estéril. Mas ele orou e o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, a sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. O que é consultar o Senhor, gente? Invocar o nome do Senhor, buscar da parte do Senhor o que é que o Senhor quer realizar. E respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Qual era o princípio naquele contexto daqueles povos antigos? O mais velho era o primogênito. Que era o mais velho? Esaú, o mais velho. E é o primogênito. Só que a gente vai ver lá na frente que Esaú, né, não deu a devida importância à primogenitura. E quando Jacó estava com uma muqueca de carne, tipo uma muqueca de carne, um guisado, ele desejou a muqueca de carne, o guisado, dando o direito da primogenitura a Jacó. Ou seja, ele foi negligente.
Por isso que Esaú não herdou a promessa de Deus a Abraão. Quem vai herdar a promessa de Deus a Abraão é Jacó, que em princípio era um trapaceiro, mas ele desejou a primogenitura, algo que seria o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Esaú fez pouco caso, ou seja, qual a seriedade, qual a gravidade que nós consideramos as coisas do Senhor em nossas vidas? O Deus tem nos chamado, o Senhor tem nos convertido, o Senhor tem nos dado oportunidade, de uma forma ou de outra, de crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Aí eu trato isso de qualquer forma? De forma displicente? De forma negligente? Eu fico procrastinando quando Deus me diz que eu tenho que me capacitar para me tornar um obreiro aprovado, que não tenho do que se vergonhar, que maneje bem a palavra do Senhor. Como é que eu trato essas coisas? Ou como Marta e Maria, ali naquele contexto de Lázaro, na época de Jesus Cristo. Eu estou preocupado somente com os afazeres domésticos ou eu sento aos pés de Cristo para aprender do Mestre? Né? Então, observe como são exemplos veterotestamentários, porém não legalistas. Aqui não é lei, aqui não é regra sobre regra, aqui são princípios. E nesses princípios, Deus tem falado para nós. O exemplo da palavra de Deus está aqui para nós. E a gente precisa entender isso aqui para a gente entender e até analisar a nós mesmos. Julgar os outros é muito fácil. É muito fácil apontar para os outros e ver nos outros as falhas. Agora, como é que nós estamos vivendo? Como é que tem sido o nosso trato para as oportunidades que Deus tem nos dado? E eu costumo dizer que a oportunidade ela é passageira, ela passa. Não fica para sempre. Tem um tempo. Tem o kairos de Deus. O cronos é esse tempo cronológico do grego. E o kairos é o tempo oportuno, é o tempo exato. Toda oportunidade que Deus nos dá está sujeita a um tempo cronos. E vai terminar esse tempo cronos, o tempo cronológico. Só que em meio a esse tempo cronos, tem o kairos de Deus. Aí quando vem o kairos de Deus, que é o tempo oportuno, a oportunidade exata que Deus nos concede, o que é que nós fizemos no meio do cronos? Nos preparamos? Lembra uma pergunta de uma irmã em uma das aulas passadas, acho que foi a irmã Ângela, que ela falou, acho que perguntou sobre a questão da pessoa perceber o chamado, e eu falei, olha, Deus te dá um chamado, fala no seu íntimo, mas ele te dá uma oportunidade de um tempo para você se preparar. Aí depois vem um momento que Deus te chama para você fazer a obra. Mas nesse tempo que era para você se preparar, você não se preparou. É no Cronos. Porque o tempo exato do momento da oportunidade do Senhor, eu até citei Davi. Davi foi separado, ungido rei, mas teve um tempo que ele ficou sem assumir. E Deus trabalhando ali na vida de Saul, ali é Saul mesmo, trabalhando na vida de Davi, para chegar o momento que Davi se tornou rei e unificou Israel novamente. Porque Israel estava ali dividido ali em algum contexto ali com os filhos de Saul. Com os filhos de Saul não, com Saul, dividido naquele contexto ali. E Davi vem, unifica a nação novamente ali, e o que é que Davi vai fazer naquele contexto? Buscar a arca do Senhor. Então, a gente tem que olhar esse momento aqui de princípio, que não tem lei aqui ainda, aqui não tem 10 mandamentos, aqui não tem leis, estatutos, juízos e mandamentos, mas aqui tem homens que entendem que são chamados para terem uma comunhão com Deus, e essa comunhão precisa ser genuína. Por isso que é interessante quando a gente vê que por que Deus faz determinadas pessoas crescer no conhecimento? Por que Deus faz determinadas pessoas ter experiências com Deus? Que nem todo mundo, muitas das vezes, cresce. Mas não é por causa de Deus. Nem todo mundo, às vezes, tem experiências com Deus maravilhosas. Mas não é porque Deus não quer ter experiência. Não é porque Deus não quer se revelar. Por que então é? É a diferença de Esaú para Jacó. Esaú negligenciou. Esaú não estava atento e preocupado em obedecer. Esaú não estava em sinceridade diante do Senhor. Jacó, ainda com características erradas, querendo trapacear,
mas ele estava querendo de fato a primogenitura, querendo conhecer ao Senhor, querendo ter uma vida debaixo da bênção que Deus havia prometido para o seu avô, Abraão. Entendeu? E aí, por isso que a gente agora, às vezes, tem gente que está 10, 15, 20 anos e não está se desenvolvendo. Aí vê alguém chegando novo, decidido, novo, com pouco tempo na fé, e Deus começa a fazer essa pessoa crescer. Aí crescem mais do que alguém que tem 20, 30 anos. Por que que isso acontece, queridos? Porque essa pessoa é melhor do que a outra? Não. Mas tem princípios na vida dessa pessoa que Deus vai honrar. A quem Deus vai fazer crescer no sentido de conhecimento de graça? A quem Deus vai querer confiar os talentos? A quem está sendo sincero diante dele. A quem está se manifestando quem é de fato, né, em sinceridade e buscando a face do Senhor. Não está ali apenas como se fosse um teatro, um momento sem importância devida. Então a gente tente perceber isso, irmãos, e trazer para as nossas vidas. É por isso que eu digo, apontar para os outros é muito fácil. Mas como é que nós estamos nos esforçando para viver diante do Senhor? Quais são as nossas prioridades? Nos gastando muito mais para César do que para Deus? Então vamos pensar nisso, para a gente olhar para esse momento. Estamos só na segunda aula, estudando aí Gênesis até o capítulo 25, e quantas lições, quantos ensinamentos de princípios, não é de lei, de princípios, está aí diante de nós. E como é que nós estamos encarando tudo isso? Será que aqui eu já posso ter uma vida impactada de um cristão? Nem Cristo aqui está sendo apresentado como ele foi apresentado, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos falando aqui da manifestação de Deus, da revelação de Deus para o seu povo, começando ainda a formar o povo com Abraão. Mas já tem ensinamentos principiológicos, que se a gente aplicar para a nossa vida, a gente vai viver uma vida de frutos. Né? Vidas de frutos, de vaso de honra e de frutos viçosos, apresentando ao Senhor. Tá bom, Jaqueline? E aí, professor, é o que eu coloquei, né? Infelizmente, a negligência tem matado muitos cristãos, né? E a gente tem que estar firmados naquele versículo. Aquele que está de pé, cuide que não caia, né? A gente está vivendo um tempo difícil, mas é possível, sim, a gente se esforçar e não estar vivendo tanto para César. Semana passada, eu ouvi um triste testemunho, né? Posso dizer assim, porque... era tão a empolgação da pessoa na pós-graduação, né, na conquista acadêmica era tão grande, mas assim, você não via em nenhum momento o detalhamento em relação a alguma coisa para Deus. Aquilo me entristeceu tão profundamente, sabe? Profundamente. Uma tristeza que eu não sabia nem dizer que tipo de tristeza era aquela, porque parecia mais uma angústia. E às vezes eu fico me perguntando, será que Deus muitas vezes não nos faz sentir um pouco da tristeza que ele sente em relação... Porque às vezes a gente sente uma tristeza pelo outro que a gente não consegue nem explicar. A gente não consegue nem detalhar. E aí você está falando sobre isso, eu estou aqui raciocinando, né? A que ponto realmente a gente pode chegar, né? Perder a nossa salvação por conta de uma negligência, de não estar como Abraão, buscando levantar altares para Deus, mais no nosso contexto hoje de adoração, né? No sentido de entrega mesmo da nossa vida ao serviço, a Deus. E aqui fica o apelo, né? A todos vocês que estão aqui hoje no canal Mulheres Virtuosas, que aproveitem aí a disponibilidade do professor Gilvan. O professor Gilvan, eu costumo dizer que ele é um Paulo nos últimos dias. Deus deixa ele aqui, bota ele lá e vai levando ele para tudo quanto é canto. Então, ele vai estar aqui conosco nesse compromisso de um ano, mas depois a gente não sabe. Não que não esteja aqui, mas a gente não sabe do amanhã. Então, aproveitem bastante todo o conteúdo aqui abordado, porque, infelizmente, nem nas igrejas a gente está tendo essa seriedade e esse detalhamento de informações. Até porque não dá nem tempo. A EBD começa e já termina, né? Porque já tem um culto, já tem um momento de louvor, já tem tanta coisa, e não tem aquele dia assim, específico para se estudar a palavra. E toda segunda-feira nós estamos aqui com esse projeto do estudo da Escola Bíblica, que vai permanecer aqui durante um ano. Toda segunda-feira, estaremos aqui online, explicando a Bíblia. O professor Gilvan Nascimento estará aqui, detalhando todo esse contexto da Bíblia aí para a gente, tá certo? E quarta-feira tem aí a aula
do mini curso de teologia, que dura 7 meses, com o Projeto Reino, e a gente vai dar continuidade na quarta-feira. Você que é aluno, não deixe de estar presente na aula, e você também que é aluno do projeto, não deixe de estar aqui, ó, na Escola Bíblica. Na Escola Bíblica que a gente aprende muita coisa também. Então, olha quanto conteúdo. E os nossos vídeos aí, né, tanto no canal Reino, lá direto ao ponto, o professor agora está colocando vídeos lá no canal, os vídeos são ótimos. Aqui no canal Mulheres Virtuosas também, a gente tem vídeo aqui para meditação, para reflexão, para fortalecimento da fé. Amanhã tem vídeo aqui no canal. Então, gente, a questão é entrega, sabe? É entregar mesmo ao Senhor e se dispor a estar submissos a Deus. Se tiverem dúvida, gente, façam perguntas. Hoje não dá mais tempo, o tempo já está esgotado. Quero agradecer aqui ao professor e a todos vocês que participaram. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, lá no canal Reino também, se inscrevam, gente. Tira um tempinho, faz uma maratona, aprendam, dediquem tempo a Deus, por favor. É um tempo que o Espírito Santo está nos alertando. Isso aqui não é uma coisa por um acaso. É algo vindo do coração de Deus. Então, aproveitem bastante. Tem muito conteúdo? Sim, tem muito conteúdo aí. Agora, você tem que ter cuidado com o que você está vendo. Então, se você parou aqui, tenha certeza que você foi trazido, você, né, chegou até aqui por direção do Espírito Santo. Eu tenho essa convicção de que no dia em que eu pedi a Deus ajuda, socorro, que ele colocou aí o professor na minha mente, foi justamente o Espírito Santo. E olha tudo que está acontecendo. Estamos aqui reunidos, né? Os dois canais simultaneamente aí, fazendo esse trabalho de collabs, de ensino bíblico. E para a semana sou eu, né, professor? Quarta-feira agora a gente vai ter a 4ª aula de Teologia Bíblica, né, que a gente encerra a disciplina de Teologia Bíblica depois de amanhã. E aí, na próxima semana, a gente inicia com a professora Jaqueline Psicologia Bíblica, considerando que é uma introdução de Sim. Antropologia, Sociologia, para a gente falar de Psicologia. É importante Exatamente. A compreensão disso para a gente poder entrar no aspecto das emoções, né, nossa, como cristãos, como servos do Senhor. Quando eu dei a fala aí para a Jaqueline, o senhor me lembrou, né? Às vezes a gente fica pensando que a obra, como Paulo fala lá, a obra de cada um, está em 1º e 2 Coríntios capítulo 3, a obra de cada um será posta no fogo. A gente às vezes fica pensando em obra quando a gente fazendo grandes coisas, né? E na verdade essa obra está muito mais ligada ao resultado da nossa vida. Como é que nós tratamos as coisas que nos são confiadas da parte do Senhor? Né? Que tem até um paralelo com a questão da parábola dos talentos. Sim. Né? Qual o talento que o Senhor está nos confiando, o que é que nós temos feito com ele? Por isso que a Bíblia fala, que Paulo fala lá, que a obra de madeira, de palha e de feno, quando passar pelo fogo, ela será consumida. E por que eu me lembrei isso? Porque a Jaqueline falou, às vezes as pessoas pedem a salvação. Às vezes não pedem a salvação, mas perdem um galardão. Observe que às vezes nós não damos a seriedade, a criticidade, não tratamos com a criticidade devida a esse aspecto. E quando Paulo fala lá, ele diz, a obra de cada um passará pelo fogo. Obra de palha, madeira e feno será consumida pelo fogo. A alma será salva como quem passou pelo fogo, porém com detrimento. Detrimento é perda. Então, pessoas vão ser salvas tendo perdas, ainda que tenham ali a salvação. A alma será salva como quem passou pelo fogo, porém com detrimento, porque ali está falando do aspecto dos galardões. E o que é uma obra genuína de prata, de pérolas e de ouro? São obras que nós fazemos verdadeiramente em autenticidade diante do Senhor, em sinceridade. E aí a Jaqueline deu um exemplo. A gente se gasta muito fazer uma graduação, uma pós-graduação, tanta coisa, mas será que a gente tem o mesmo empenho, o mesmo prazer, a mesma satisfação para nos gastar nas coisas concernentes ao reino espiritual, ao reino de Deus? As pessoas vão para a faculdade, pós-graduação, gastam tanto recurso, tanto dinheiro, tanta disposição, e às vezes não se gasta as mesmas coisas, a mesma energia, porque aqui, por exemplo, esse projeto, que nós estamos, Projeto Reino, em parceria com Mulheres Virtuosas, não tem nem custo financeiro. Mas as pessoas não se gastam com dedicação, né? Não se gastam com dedicação para fazer as coisas para o Senhor, para o reino de Deus. Com entrega, com renúncia, né? Abrindo mão de tempo, às vezes, abrindo mão de estar fazendo outras coisas, dedicar para crescer na graça, na sabedoria e no conhecimento. Isso já é nossa obra que nós estamos realizando, que reflete do resultado da nossa vida. Como é que nós estamos expressando a nossa fé e a nossa confiança
ao nosso Deus? Como é que nós estamos contribuindo com a edificação dos outros irmãos? Como é que nós estamos ajudando os nossos irmãos em suas necessidades espirituais e necessidade física? Estamos gastando mais para as coisas físicas? Estamos gastando mais para as coisas materiais? Estamos gastando mais naquilo que nos dá um salário neste mundo, né? Uma graduação, uma pós-graduação, e não estamos gastando para o que vai nos dar a recompensa eterna? É uma preocupação que a gente deveria ter e tratar com muito mais seriedade. E às vezes, infelizmente, eu tenho caminhando para 25 anos na fé, e digo, queridos, é lamentável que a gente não vê a mesma dedicação que a gente vê as pessoas empreender na escola, na faculdade, em empresa, que a gente vê empreender nas coisas do reino dos céus. E aí vão sendo levados por todo o vento de doutrina, né? Porque a realidade que acontece é essa aí. Aí chega um de lá, conta um caso, o outro chega lá, conta um caso, a pessoa não está preparada para pegar a Bíblia, fazer uma autoavaliação, e às vezes pega essas mensagens também. E por preguiça não faz, mas está lá no livro acadêmico. Não é, gente, a gente não está falando que vocês não têm que fazer uma pós-graduação, fazer uma faculdade, não. Pelo contrário, façam mesmo que é bom. Mas, assim, se dedique às coisas de Deus com muito empenho. O reino de Deus. Só existe um Senhor na nossa vida, só pode existir um Senhor. 2, você fica dividida. Aí você vai servir mais a um do que o outro. A quem você quer servir mais, realmente? Então, é o que eu falo sempre, né? Rendição a Deus é tudo, submissão é tudo, é buscar mesmo adorar e sempre colocar em pauta. Qual é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus é que a gente esteja íntimo com Ele, para que a gente possa seguir pregando a palavra, né, da verdade, que salva, cura e liberta. A palavra da salvação. Então, vem conosco. Professor, vou fazer oração. Tem mais alguma coisa a falar? Deixa eu colocar só uma coisinha bem rápida aqui. Uma coisa que Mônica perguntou também em um desses encontros nossos, né? A irmã Mônica. Ela falou, uns falam de estar no templo, outros dizem que não, melhor é na casa. E aí eu dei uma explicação lá sobre essa minha compreensão, e ao longo dos estudos também a gente vai acabar falando sobre essas coisas, mas aí eu falei, né? Por que isso acontece? Na verdade, falta de conhecimento. Porque quando nós tivermos conhecimento, se um chega falando uma coisa, outro chega falando outra coisa, mas se eu tiver profundidade da manifestação de Deus, da revelação de Deus, do que Deus quis realizar, você vai ver que eu não vou ficar titubeando, eu não vou ficar. Ela falou da palavra assim, aí é difícil porque acaba gerando muita confusão, mas só gera confusão, gente, porque a gente não tem a base. Se a igreja tiver a base, quando um falar uma coisa, quando o outro falar, primeiro que a gente vai compreender. A gente vai entender o que um está falando e o que o outro está falando. A gente vai entender o que é maturidade, o que é infantilidade, o que é ingenuidade, o que é tudo. A gente vai conseguir discernir pelo conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. E a gente vai discernir como é que Deus quer de fato que nós vivamos. Você faz parte de uma comunidade, de uma congregação, viva de forma correta, digna de servo e serva do Senhor onde você está. Se você congrega de casa em casa, né, no trabalho, de casa em casa, e não vive em nenhuma congregação formal, também como você vive ali de casa, em comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo, viva de forma digna, como o Senhor disse que é para você viver. Ou seja, não é o lugar que vai fazer a diferença de fazer você melhor ou pior. O que vai fazer a diferença é essa posição que Abraão teve. É a posição que Esdras teve. Inclinou seu coração, humilhar-se perante teu Deus, né? Perdão, aí foi Daniel, que inclinou seu coração humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E Daniel, por quê? Porque buscou a lei de Deus para cumprir e para ensinar. Então, é a nossa disposição, é a nossa inclinação. Isso fala muito mais, queridos, muito mais do que onde nós estamos. Os lugares que nós estamos indo, mas como nós estamos vivendo em cada um desses lugares. Então, não é o lugar. Por isso que eu sempre lembro Jesus conversando com a samaritana. É no Monte Samaria ou é na cidade de Jerusalém? Jesus falou o quê? Não é o lugar. É quem você é. Você é verdadeiro adorador? Você é verdadeira adoradora? Então, eu faço graduação, fiz graduação, faço pós-graduação, não tem problema nenhum nisso. Agora, é o mesmo afinco, eu trato as coisas do Senhor com a mesma seriedade ou mais do que isso, esse é o problema. Porque o que a gente vê é pessoas que só se gastam para César e não querem se gastar da mesma coisa
para o reino dos céus. Aí que está a questão, aí que está o problema. Você pode fazer mestrado e doutorado. Agora, se a sua energia do mestrado e doutorado secular não é a mesma energia para as coisas concernentes do reino dos céus, aí tem um problema. O teu tesouro está onde? Meu tesouro é Cristo. Meu tesouro é a palavra de Deus. O nosso tesouro tem que ser Cristo, a palavra de Deus. O nosso tesouro tem que ser as coisas do reino dos céus. É muito mais precioso. Amém. Como diz a Beth Souza, né? Há uma jornada no final, há um tesouro no final da jornada desta vida. Cristo é a razão do meu viver. Cristo é meu tesouro, é a razão pela qual eu vivo. Se ele não for essa razão, realmente alguma coisa está errada. Gente, vamos orar. Quero agradecer aqui mais uma vez ao professor Gilvan e a todos vocês que participaram aqui da nossa live de hoje. Na quarta-feira, alunos, esperamos vocês. Você que tem interesse aí de fazer o curso de teologia com a gente, acessa o link aqui do vídeo, que você vai ter acesso, você vai conseguir entrar aí no grupo de espera. Qualquer dúvida, a Kátia vai estar lá esclarecendo. Você também tem um link aí do Projeto Reino e das redes sociais também do professor Gilvan. E você que é mulher, que quer fazer quer participar aí da comunidade MSD Mulheres a Serviço de Deus, você que é uma pessoa que gosta de ler, está querendo aí um cuidado emocional, um acolhimento, lá também tem um link para a nossa comunidade, tá certo? Antes de você entrar, você vai fazer uma triagem lá com a irmã Kátia. Então, vamos orar, professor, para a gente encerrar a nossa live de hoje. Pedir a Deus graça aí, né, que ele continue despertando a sua igreja, que nós possamos estar realmente nos doando a cada dia mais para estar propagando o evangelho da paz. Querido Deus, obrigada, Senhor, por esta oportunidade tão rica de podermos estar aqui aprendendo um pouco mais da palavra. O Senhor tem nos dado esta rica oportunidade e eu oro, Senhor, não só por mim, mas por todos que aqui estão, para que nós possamos, Senhor, a cada dia priorizar mais o teu reino. Colocar o Senhor em primeiro lugar, porque quando o Senhor estiver no início, o Senhor estará no meio e estará também no final. Então, que o Senhor nos conceda um restante de semana sobre a tua proteção, sobre a tua direção, Pai. Não nos permita fazer nada sem estar sobre a direção do Senhor, que a qualquer atitude que viemos tomar, estejamos, Senhor, conectados contigo, que assim como Abraão, possamos buscar sempre a tua presença. Ó Deus, que o Senhor venha habitar em nós a cada dia. Guarda cada família aqui representada. Toma a vida do professor Gilvan, continua inspirando, capacitando, leva ele amanhã ao seu trabalho, traz para o seu lar novamente, cuida da Cris, do Éder, da sua nora, de toda a sua parentela, Senhor. E guarda também a minha família e a de todos que aqui estão. E nos dá uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, fique com Deus, Amém. professor, obrigada. Até quarta-feira. Amanhã não, quarta-feira tem vídeo aqui no canal. Amanhã tem shorts aqui, né, de mensagens. E amanhã tem direto no ponto, lá também no canal Reino. Dá uma olhadinha, vai estar lá sendo o sininho aí, gente, que aí vocês recebem todas as notificações aqui dos nossos canais. Ficam com Deus e até a próxima. Tchau. Amém, Deus abençoe. Amém.